Aí começaram a dizer que depois de adulto você simplesmente não pode mais se divertir. Pelo menos era isso que eu achava quando eu estava ali na minha vida sedentaríssima. Lá no meu Instagram, eu compartilho um pouco sobre as minhas experiências, experimentando esportes e atividades físicas e um pouco do meu processo de mudança de hábitos. Eu não quero falar especificamente sobre emagrecimento, porque eu honestamente acho que tem um caminho enorme até eu chegar de fato a um emagrecimento talvez visível para as pessoas. E eu não quero colocar essa barra assim em cima de mim, porque eu já fui a pessoa que me concentrei muito no emagrecimento estético, né, externo, da pessoa ver uma mudança e não consegui sustentar, justamente porque eu precisava fazer uma mudança na minha cabeça, no meu comportamento, nos meus hábitos, no meu estilo de vida primeiro, para daí realmente ter um emagrecimento eficaz, né, vamos dizer assim, porque engordei, emagrecia diversas vezes. E quando eu realmente decidi voltar a me exercitar, porque quando eu era mais nova, isso era tão natural, eu sempre fui uma criança muito ativa, uma adolescente muito ativa. Eu fazia muita coisa, muito esporte, sempre adorei esporte, então vôlei, natação, bicicleta. Eu lembro que a gente andava muito de bicicleta quando a gente era mais novo, e eu entendo que isso também é uma questão geracional, né, de todo o processo que a gente está vivendo de evolução da sociedade. Hoje, por exemplo, eu estou no meu home office, eu estou numa pausa aqui rapidinho para gravar para vocês. E a minha vida, eu preciso forçar um pouquinho mais de movimento, porque ela é uma vida normalmente sedentária, né? Com comportamento sedentário. Só que eu me forçava a fazer coisas que precisam ser feitas, obviamente, mas que eu não tinha uma âncora, algo que me convencesse de fato a fazer aquilo. Por exemplo, eu me enfiava numa academia depois de um comportamento sedentário, depois da vida adulta, que precisa trabalhar em mercado, né? Enfim, aquela rotina louca 6 por 1, que você entra cedo, sai tarde. Então, no único dia de folga, você queria dormir, descansar. E aí eu comecei, não, eu preciso me movimentar. E aí eu entrava numa academia, do nada. Eu não cogitava, por exemplo, fazer um esporte que eu gostasse, ou uma aula de dança que eu realmente gostasse. E aí eu ficava um mês, alguns dias e saía, porque eu não conseguia construir aquele hábito. Tudo mudou quando eu tive meu segundo filho e tive uma crise muito grande de pânico, né? Eu estava com medo de tudo, chorava muito, uma tristeza muito grande. E eu estava realmente perdendo a vontade de viver a vida, né? Não via graça em nada. E aí eu não lembro como nem porquê, mas descobri o pulo de corda com freestyle, que é uns passinhos que você dá enquanto pula a corda, uma dancinha, né, um cruzado, um negócio com o braço meio diferente. E quando eu descobri isso e comecei a fazer, gente, bum, eu só queria fazer aquilo todos os dias, o tempo todo. E eu só parava quando eu estava muito cansada ou quando eu tinha realmente uma outra coisa para fazer. Então, o esforço não era fazer, o esforço era parar. E o único sentimento que eu sentia durante aquela atividade era alegria, divertimento. Não tinha preocupação de quantas calorias que gastava. Não tinha preocupação de quanto eu preciso fazer dessa atividade para que eu tenha colocado uma meta de movimento naquele dia. Não existia uma competição com qualquer outra pessoa ao meu redor, era só eu, comigo mesma, aprendendo o passinho e me divertindo. E é ali que eu consegui realmente criar uma rotina de treino. Porque a partir do pulo de corda, eu quis me fortalecer, porque o pulo de corda tem um alto impacto, né? E eu tô acima do meu peso. Então, se eu não fortalecer, provavelmente pode vir a acontecer uma lesão, algum incômodo, alguma coisa que me impeça de pular corda ou que me impeça de fazer as coisas que eu estou fazendo. E ali eu entendi que era isso que estava faltando para criar essa rotina de hábitos, trazer um pouco de divertimento para a vida adulta, porque a gente já trabalha, já paga boleto, já cuida dos filhos, cuida da casa, cuida de si, né, para o marido, para si mesma, para os amigos, e as coisas divertidas vão se perdendo, elas vão ficando pelo caminho, elas vão ficando conforme a vida vai passando. E a gente vai naturalizando isso. E aí, o momento que a gente vê alegria, às vezes é só você sentar numa praça, ou ir num barzinho com um amigo, ou ir no aniversário, e só. Você não desenvolve gosto por outras coisas, ou hobbies
unicamente e exclusivamente pelo divertimento. Tudo hoje ou precisa ser monetizado, e é curioso eu falar isso, porque eu compartilho isso na rede social, e a gente já está chegando no momento em que isso começa a ser monetizado. Mas é por isso que eu não quero falar de emagrecimento, por isso eu quero falar de mudança de hábito, porque eu quero que algo que eu realmente goste de fazer, algo que me traga alegria, algo que não dependa de um resultado estético, exatamente falando, possa ser compartilhado e, se for monetizado, que bom. Mas não é a meta, não é o objetivo, pelo menos não nesse setor que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, o que eu queria dizer é isso. Eu acho que a gente precisa, nós adultos, milênios, 30 a mais, precisamos encontrar uma forma, e eu sei que isso é um pouco injusto, porque hoje eu tenho muito privilégio. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre o meu trabalho home office, falando sobre como eu mudei essa rotina, né, quando eu era da padaria e agora eu estou trabalhando para uma empresa que trabalha de segunda a sexta, que geralmente emenda feriado, que temos férias direitinho, e eu sou estagiária, então, assim, a minha carga horária é diferenciada e eu sei que eu tenho muito privilégio quanto a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero apelar para que a gente, de alguma forma, encontre uma maneira de colocar alguma coisa nessa rotina que eu sei que é uma loucura, mas você que consegue, que pode, colocar alguma coisa na sua rotina que seja por pura diversão. Algo que não faça mal para as pessoas, de preferência, e que também não faça mal para você. Que seja uma coisa boa para você, mas que genuinamente você goste. Tem muita gente que diz que adulto não faz o que quer, faz o que precisa. Mas eu acho que a partir do momento que eu fiz os 18 anos, eu nunca mais fiz o que eu queria. Eu só fiz o que eu precisava. E eu acho que esse foi o ponto. A gente precisa ter responsabilidade, sim, com as nossas decisões e com o nosso estilo de vida, mas isso não significa abandonar por completamente as nossas preferências. Então, é isso, eu acho que essa é a dica de hoje para você. Encontrar algo, pode ser no esporte, pode ser no hobby, pode ser numa leitura, pode ser no estilo de vida, no estilo de filme, alguma coisa que traga alegria para você, porque você merece. Até o próximo vídeo.